Olá, 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 bora lá para a gente entender essa questão de número 7. Pode-se definir um chipset como sendo o número de ciclos digitais que são executados a cada segundo. Sua unidade de medida é Hertz. Então isso está errado porque a gente não tem aqui a definição do chipset. O que é o chipset? Ele é um hardware que ele é essencial, né, para o funcionamento do computador. A gente pode dizer que ele é um conjunto de circuitos integrados, que é essencial aí para o computador funcionar, né? Esses circuitos, eles estão interligados e eles são divididos aqui no que a gente chama de ponte norte e ponte sul. Então a gente pode dizer, né, quando a gente fala conjunto de circuitos integrados, né, eles estão interligando os hardwares do computador. A gente pode simplificar dizendo que ele é responsável pela comunicação, né? Então, essa divisão ponte norte e ponte sul, quer dizer que o chipset ponte norte, ele é responsável pela comunicação dos hardwares mais rápidos, como CPU, placa de vídeo, memória RAM. E o ponte sul pelos periféricos aí mais lentos, aqui entram só os periféricos, então como HD, como os periféricos que são conectados aí na porta USB. E outra coisa que pode também ter assim na sua prova a respeito desse conceito é perguntando, por exemplo, eu já vi mais de uma questão nesse sentido, qual que é o hardware mais importante do computador? E certamente muita gente pensa assim, é o processador. E você está correto, processador. Quando cai na prova, não que a gente não tenha inúmeros hardwares importantes, né? É como o corpo humano, né? Você fala assim, qual é o órgão mais importante do corpo humano? Em geral, a pessoa não vai falar pulmão, mas se o pulmão falhar, né? Mas esse tipo de questão já caiu em prova. Então, o hardware mais importante do computador é o processador. Já o hardware mais importante da placa-mãe é o chipset, porque ele que faz essa integração, então, entre os outros hardwares, essa comunicação, ok? Entre CPU, memória RAM e aí os periféricos. E por que essa diferença? O mais importante do computador e o mais importante da placa-mãe? Porque o chipset ele faz parte da placa-mãe, né? Ele está ali soldado à placa-mãe. Já o processador não, ele é encaixado na placa-mãe. Percebeu a diferença? Então, o gabarito dessa questão aqui está errado. E para complementar esse conceito que ele está falando aqui, pode-se definir, né, um chipset como sendo o número de ciclos digitais. Aqui ele está falando do clock, né? O clock que ele pode ser definido como sendo o número de ciclos digitais que são executados a cada segundo e a unidade de medida é o Hertz. Então seria o clock, o gabarito da questão está errado.